Boa tarde, está no ar mais uma edição do Top Notícias, o seu resumo diário. E para você que nos acompanha através da nossa fanpage ou através da plataforma do nosso site, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tudo ok aí com você? Tem tomado as medidas, as precauções para evitar aí, o contágio com o coronavírus? Essa preocupação tem que estar em nós todos os dias, Vamos aos destaques desta sexta-feira. No Top Notícias dessa sexta-feira, você vai acompanhar a situação do Covid-19 na região. Dr. Osmar Terra fala sobre o coronavírus e destaca prazos da pandemia. Prefeito mostra andamento das obras do novo ginásio de esportes. Acidente com caminhão provoca filas na BR-101. Jovem de 28 anos é morto em confronto com a polícia. 2 mulheres e um homem são presos por estelionato. PRF prende um dos assaltantes mais procurados de Santa Catarina. Familiares procuram por jovem desaparecido. Você ainda confere a situação da dengue em Tijucas e Canelinha, aniversariantes do dia, e agora você fica com a previsão do tempo. Em Tijucas, máxima de 23 graus e mínima de 12. Sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Em Bombinhas, máxima de 22 graus e mínima de 12. Sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Quando tudo está bem, eles estão ali. Quando as coisas estão extremamente difíceis, como nos últimos tempos, também é com eles que você pode contar. Os comerciantes locais têm feito um esforço gigantesco para se manter durante essa crise, continuar gerando empregos e se adequar às normas muito rigorosas para lhe atender. Então, mais do que nunca é hora de valorizar a economia local. Amamos Tijucas, por isso é momento de comprar aqui e contribuir para a retomada dos negócios na cidade. Juntos vamos superar essa fase. Valorize Tijucas, uma campanha a City CDL Tijucas. Para mais informações, acompanhe nossas redes sociais. As concessionárias do Grupo Véu reabriram, com estoque imenso e muita vontade de atender você. Linha de picapes com desconto de 15 a 35 mil reais. Chevrolet Tracker a partir de 79.990. Onix a partir de 47.990. Atendimento especial para PCD e atendimento online em Brusque, Tijucas. O Véu, a alegria de ser Chevrolet. Aí, estamos de volta. Obrigado você mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Eu já tenho um comentário aqui, a Guida Juliana deixando boa tarde pra gente. Você que quer participar com a gente, é só deixar um recadinho ali e a gente comenta aqui. E como sempre, a gente começa o Top Notícias todos os dias atualizando a questão, a situação Covid-19 em Tijucas e região. Acompanhe a situação do Covid-19 em Tijucas. 1 caso suspeito, 10 casos confirmados, 7 curados, 64 descartados, 84 monitorados, nenhuma morte por Covid-19 e nenhuma morte em investigação. Em Canelinha, nenhum caso suspeito, 1 caso confirmado, 1 caso curado, 12 casos descartados, 20 casos monitorados e nenhuma morte por Covid-19. Em São João Batista, nenhum caso confirmado, nenhuma morte por Covid-19, nenhum caso em análise, 52 casos descartados, 41 monitorados. Já em Porto Belo,
nenhum caso suspeito, 7 casos confirmados, 6 casos curados, 52 casos descartados, 20 casos monitorados e 1 morte por Covid-19. Em Itapema, atualmente há 56 casos monitorados, 2 em análise, 88 descartados, 21 confirmados, 19 curados e 1 morte por Covid-19. Em Bombinhas, nenhum caso suspeito da doença, 1 caso confirmado, 17 casos descartados e 59 casos monitorados. O destaque aí segue para São João Batista, que não tem nenhum caso confirmado ainda, que continue assim, né? E olha, hoje a gente traz uma entrevista com o doutor Osmar Terra falando sobre a pandemia. E é importante a gente ouvir os lados, né? Ouvir os dois lados, ouvir lados diferentes. E ele faz uma análise muito interessante e a gente resolveu dividir com o público aqui do Top Notícias, né, essa entrevista concebida à TV Erechim. Desde já agradecemos aí as imagens cedidas pela TV Erechim. É uma entrevista um pouco longa, mas vale a pena você assistir até o final, né? É claro que o doutor Osmar Terra, na sua visão, ele não acerta os números de morte, mas também não é tudo isso que os pessimistas estão falando, né? Acompanhe. Estou muito preocupado da forma como está sendo tratada a questão da epidemia em alguns meios de comunicação e por algumas lideranças políticas no Brasil. Eu falo para vocês como quem já viveu essa questão de epidemias. Eu fui secretário 8 anos do Rio Grande do Sul, enfrentei 3 grandes epidemias no estado, ajudei, trabalhei em parceria com outros secretários estaduais de saúde, quando era presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, como a epidemia do Rio de Janeiro, de 2007. Como presidente da Frente Parlamentar da Saúde, acompanhei a epidemia do Zika vírus no Nordeste. Estive no fronte, enfrentei, tomei as decisões que conduziram o processo de enfrentamento a epidemias. E o que eu vou dizer para vocês tem a ver com essa experiência e com a experiência de todos os lugares do mundo onde se tem que enfrentar alguma forma de epidemia. Eu vejo a imprensa muito preocupada e alguns líderes políticos tendo uma coincidência muito grande da maneira como alguns meios de comunicação estão trabalhando isso, assustando a população. Estão assustando a população. Assustar é muito mais fácil do que bem informar. A população não tem informações adequadas sobre como é essa epidemia, como ela começa, como ela aumenta, como ela termina, não tem ideia de prazo, só tem um medo que a grande imprensa, boa parte da grande imprensa e alguns líderes políticos colocam para a população. Eles não dão uma esperança, eles não dão uma perspectiva, eles não dizem como é que vai ser, talvez até nem saibam mesmo, né? Mas deveriam saber que todas as epidemias têm um começo, meio e fim, se pode prever o que vai acontecer numa epidemia, é só ter a informação adequada. E a população tem o direito de ter essa informação adequada, não só de ser assustada, de ser apavorada, né, por determinados meios de comunicação e por determinados líderes políticos. Vejam só esse discurso do prefeito de São Paulo. Vejam se tem cabimento uma coisa dessa. Já estamos ampliando a capacidade do serviço funerário e dos cemitérios municipais de sepultarem 240 corpos, pulando para 400 diariamente. A Prefeitura já contratou 220 coveiros para poder dar conta desta nova demanda. Aumentou em 32 carros. Já compramos 38 mil novas urnas funerárias, já adquirimos 15 mil sacos reforçados para o deslocamento de corpos na cidade de São Paulo. Estamos abrindo 13 mil novas valas e, se necessários, vamos ter capacidade para poder trabalhar 24 horas por dia aqui na cidade de São Paulo.
Nós vemos esse tipo de postura, sem explicar nada para a população, só assustando. Isso não serve para nada para a população, a não ser para assustar. Isso é um relatório que a prefeitura pode fazer internamente se acontecesse tudo que ele está prevendo. Não vai acontecer. Qual é o resultado disso? Qual é o objetivo de dizer isso para a população? A não ser assustar, justificar as medidas arbitrárias, autoritárias que estão sendo tomadas em relação a essa epidemia. E aqui eu vou tratar com vocês da boa informação, da informação exata, de 10 coisas que os líderes não estão falando e que nós podemos falar para vocês, baseado em evidências científicas. Primeira coisa que é importante todo mundo saber, e que uma parcela da grande imprensa não fala, nem determinados líderes políticos falam, é que essa epidemia ela tem previsão de começo, meio e fim. Ela segue uma curva de contágio. Essas epidemias todas, elas começam com um vírus que ninguém tem defesa para ele, ninguém tem anticorpos para esse vírus, e ele vai contaminando uma grande quantidade de pessoas antes mesmo de se saber que existe epidemia. Vai contaminando até esse número de pessoas chegar num limite. A partir daquele ponto, isso dá para desenhar um gráfico numa curva de aumento de novos casos por dia, cada vez mais, até chegar num determinado ponto em que não há aumento mais de novos casos. E começa a diminuir o número de novos casos e a epidemia termina. Uma grande parte da população vai ser contaminada e vai não sentir nada. São os portadores assintomáticos, eles são muito mais numerosos, eles são mais de 90% dos portadores do vírus, que transmitem o vírus, que criam anticorpos para o vírus e que a gente não fica sabendo onde eles estão. A gente só vê aqueles que têm tosse, que têm febre, que têm sintomas. Quando chega a 70% ou 80% da população, é que a epidemia termina. Existem modelos matemáticos que preveem isso. E dentro desses modelos matemáticos está o desenvolvido pela Universidade de Singapura, que mostra como a curva acontece em todos os países onde está ocorrendo a epidemia, como ela chega no pico e como ela vai terminar, inclusive dando prazos, dando datas para isso acontecer. Pode ter uma diferença de alguns dias, para mais ou para menos, mas isso segue um trajeto, isso é baseado em todas as epidemias. Vocês podem ver que a curva que faz de subida e descida do número de casos da gripe espanhola, a epidemia do H1N1, a curva de Wuhan, que foi a primeira do coronavírus lá na China, foi a primeira epidemia que teve, que já terminou, já dá para saber direitinho como é que ela evolui, como é que ela começa, como é que ela termina. No final de maio, início de junho, no máximo, essa epidemia está terminando. E o pico dela é agora, nesses dias de abril ainda. E depois vai começar a diminuir o número de novos casos. A gente vai ter dificuldade de perceber isso pelas notificações de novos casos. Por quê? Porque tem poucos testes no Brasil, está se testando pouca gente. Então o que está acontecendo? Os testes dão uma ideia a menos do número de casos real. Provavelmente nós temos o dobro dos casos que estão sendo notificados. Quando se começar a testar mais, é claro que vai subir a curva dos casos notificados. Vai ter mais gente sendo testada, vão aparecer mais casos. Isso não quer dizer que aumentou o número de casos. Simplesmente eram casos que não estavam sendo descobertos. Para acompanhar essa curva, para ser exato no acompanhamento dessa curva, o mais próximo possível da exatidão, nós temos que ver o número de pessoas que internam nos hospitais. A curva do número de pessoas que se internam nos hospitais. Essa curva é que vai nos dizer se a epidemia está crescendo ou se ela já está começando a diminuir o número de casos novos. E essa curva está nos indicando que provavelmente nós já estamos no pico e estamos começando a descer. Essa curva vai até o final de maio, no máximo, início de junho, para terminar. Então isso é uma boa notícia, isso a população devia estar sabendo. Isso devia estar sendo falado para a população. E não propor uma quarentena que não tem prazo, que não termina nunca. A proposta inicial dessa quarentena, não sei se vocês sabem, foi feita pelo Imperial College, lá de Londres, que influenciou todos os governantes do mundo ocidental, não influenciou da Ásia, a Ásia não seguiu essa projeção matemática do Imperial College, mas ele disse que ia morrer milhões de pessoas, essa é a pior epidemia da história humana. E que isso seria uma tragédia muito grande se não fechasse tudo, se todo mundo não se fechasse em quarentena por 5 meses no mínimo e 18 meses no máximo. 18 meses era o tempo para descobrir uma nova vacina. Primeiro, não está acontecendo essa tragédia, no nível que eles estavam falando, e depois, que não tem como manter uma população 18 meses fechada dentro de casa. As pessoas vão morrer de fome, não vão morrer de epidemia. O que está atrás da quarentena, da ideia da quarentena, é que é possível diminuir o número de casos por dia da epidemia e
fazer com que o número de casos por dia, até chegar na maioria da população com anticorpos para o vírus, seja estendido no tempo. Isso significa estender a epidemia por tempo indefinido. Ninguém sabe te dizer quanto tempo vai durar isso. Graças a Deus, isso é só uma construção teórica, na prática não acontece. A Itália se fechou todo mundo em quarentena no dia 9 de março, com a polícia, o exército na rua, para as pessoas não saírem na rua, e para surpresa de todo mundo, cada dia que passava aumentava o número de casos novos, com todo mundo fechado dentro de casa. Até que chegou no dia 21 de março e teve 3 vezes mais casos novos naquele dia do que no dia em que encerraram a população em casa. Por que isso? Se está todo mundo fechado dentro de casa. O vírus circula muito tempo antes e circula com as pessoas assintomáticas, as pessoas que nada sentem. E essas pessoas podem estar na tua casa, meu amigo. Quando tu te fecha em casa na quarentena, pode ser o filho, o pai, o avô, um parente próximo, que está ali fechado dentro de casa com vocês e que, sem o ar circular, fechado dentro de casa, tem muito mais facilidade para contaminar. Esse estudo, que prova isso, inclusive, foi feito pela Universidade de Hong Kong, na China, e mostra, com detalhes, uma conclusão terrível, que é muito mais fácil, a partir desse sistema de quarentena, as pessoas se contaminarem dentro de casa do que fora de casa. O ar livre, inclusive, tem mais dificuldade, o vírus tem mais dificuldade de permanecer próximo das pessoas nas gotículas de saliva. O ar livre espalha o vírus, leva para longe, né? O vento leva para longe. É mais fácil se contaminar dentro de casa do que fora de casa. A China já mostrou como funciona. A Coreia já mostrou como funciona a epidemia, como é que ela sobe, desce e termina. Fica com pouquinhos casos e praticamente termina. Por que nós não olhamos para elas? Por que os dirigentes políticos e a imprensa não mostram isso? Eles não estão mostrando. Parece uma coisa feita propositalmente para assustar vocês. O Instituto Adolfo Lutz, que é uma instituição de excelência na área de pesquisa, que deveria estar produzindo mais reagentes do que está produzindo, inclusive, ela bota um cartaz no início da epidemia, dizendo que iam ter 250 mil mortos em São Paulo. Eles pegam essa projeção do Imperial College lá de Londres e botam para São Paulo. E ninguém explica, ninguém discute isso. Não tem contraditório. O vírus vai desaparecendo. Isso leva 13 semanas. Em média, 13 semanas. Todas as curvas de epidemia são assim. Às vezes demora até menos. Outras podem demorar um pouquinho mais. Mas é esse o prazo. Em vários estados o vírus circulou menos. Portanto, tem um número muito pequeno de pessoas. O governador do Mato Grosso criou vagas em hospitais, quase 500 vagas, 150 vagas de UTI. Tem 4 pessoas internadas. Então nós temos que prestar atenção nisso, entender esse mecanismo, como é que a epidemia se expande. No momento que estiver diminuindo em São Paulo, diminuindo no Rio, diminuindo no Nordeste, diminuindo em Manaus, vai começar a cair o número de casos e a epidemia vai indo para o fim, ela termina. Não existe possibilidade de alongar a curva sair do pico que ela normalmente segue, todas as epidemias virais seguem, e ser alongada para empurrar para diante o pico da epidemia para poder dar tempo de tratar todo mundo. Isso não existe. Vejam só a curva dos países da Europa, dos Estados Unidos. Olhem um por um. A Itália, a França, a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos. Vejam se achatou alguma curva na subida do número de novos casos. Não tem nenhuma curva achatada. Vejam o Brasil. Vejam se isso é uma imagem de uma curva achatada. Vejam essa imagem da Universidade de Singapura, que fizeram a previsão da curva no Brasil. Eles estão com os dados, em azul estão os dados reais da curva. E em vermelho tem a projeção, como é que vai ser o curso da epidemia. Vejam a do Ministério da Saúde, as colunas semanais, as semanas epidemiológicas, que a gente chama, mostrando a altura da curva. Veja se isso é achatamento de curva. Não é. Não achatou curva nenhuma. O vírus não sabe ler nem respeita decreto de governador. O vírus faz o seu curso natural, ele está em casa, fora de casa, ele está em toda parte já. As pessoas teriam que ter testes disponíveis para saber se eles são portadores assintomáticos, que não sentem nada do vírus ou não. Porque eles não sentindo nada,
o risco deles contaminarem o vovô, a vovó, as pessoas próximas que têm alguma fragilidade é muito maior. Os grupos de risco, sim, fazer quarentena. Mas as demais pessoas, tomando todas as medidas de proteção individual, máscara, lavar a mão, elas podem trabalhar, elas podem levar uma vida relativamente normal. Não parar inclusive o seu ganha-pão. Que a quarentena, minha gente, ela é muito interessante para quem tem dinheiro no banco, quem tem a geladeira cheia. Os pobres sofrem muito com a quarentena. O presidente Bolsonaro está dando R$600 por 3 meses, mas depois vai tirar da onde esse dinheiro, se não voltar a economia a funcionar? Nós estamos numa situação em que tem muita desinformação das pessoas. A vida tem que continuar. Por que o nosso modelo não é a Coreia? Por que o nosso modelo não é a Singapura? Por que o nosso modelo não é a Taiwan? Não é a própria China, em termos de trabalho, de continuar a vida? Eles têm o controle dos testes, eles têm protocolos rígidos para funcionar uma loja, para funcionar um restaurante. Por que os líderes políticos não falam disso? As previsões catastróficas não aconteceram. O virologista, aquele que fez essa previsão, que foi até no Roda Viva falar sobre isso, já reduziu para 400 mil, depois reduziu agora para 40 mil. Eu até falei alguns números para mostrar que esses números eram absurdos, né? Precisar isso é muito difícil no início de uma epidemia. Tem muitas variáveis. A minha margem de erro vai ser muito menor que a deles. Podem ter certeza disso. Eu quero dizer para vocês que é muito importante informar bem as pessoas e não assustar as pessoas. O que vocês estão vendo até agora é assustar as pessoas, não é bem informar. Olha, tá aí, você que está acompanhando a gente, faça suas conclusões, né, para vocês. Tem mais um comentário aqui da Carolina Moreira. Boa tarde, amigo. Ótimo final de semana. Deus no comando de tudo. Deus abençoa todos nós. Amém. É verdade, né? Só por Deus mesmo aí, né? Precisamos da graça dele. Vamos falar de algo especial. Vamos falar do despachante Titico. Está sem tempo? O Tiquinho resolve para você. Mande um WhatsApp para 48991414232. Rodar com o documento em dia é só alegria. Mais alegria ainda é você passar no despachante Titico e ter toda a documentação do seu veículo parcelado em até 12 vezes no seu cartão. Documento do veículo é para já. É só você passar no despachante Titico e a documentação sai na hora. E olha, o prefeito Daniel Neto Cândido, que está aí trabalhando, né, dentro da pandemia, trabalhando com muito trabalho na cidade de São João Batista, em nenhum caso de coronavírus, né, muita gente desempregada. Mas ele está mostrando o andamento das obras do novo ginásio de esporte Manecão. E olha, vale falar aqui também que a ponte já está quase pronta, né? A ponte que vai mudar a história de São João Batista. Mas é uma grande obra também, os inícios das obras aí do ginásio Manecão. Acompanhe. Pessoal, nós estamos aqui na obra do ginásio Manecão, um novo ginásio, um grande ginásio que nós estamos construindo para toda a população batistense. Como vocês podem ver, já fizemos todo o trabalho de estaca e agora as sapatas. Nessas sapatas aqui, que são 96 ao todo na obra, elas vão receber então os pré-moldados, que também já estão sendo confeccionados lá na empresa de pré-moldados. Então, nos próximos dias, nós já conseguiremos ver essa obra ganhando forma. É mais uma obra que traz qualidade para o nosso esporte, nosso município, traz mais diversão, entretenimento, lazer para toda a nossa comunidade. E é dessa forma que nós vamos seguir trabalhando, olhando para frente, fazendo o que é certo e melhorando a vida das pessoas. E agora a gente fala de algo especial novamente. Vamos falar de Aroma Lavanderia, edredons, cobertores, tapetes, cortinas, cama, mesa, banho. Busca e entrega a domicílio. Horário de atendimento de segunda a sexta das 8 às 12 horas, das 13h30 às 18 horas e sábado das 8 às 12 horas. Aroma Lavanderia, roupas dia a dia, sociais, especiais ou para a sua empresa. O e-mail para você entrar em contato, aromalavanderia@outlook.com. Aroma Lavanderia, sua roupa limpa e cheirosa todo dia. E olha, daqui a pouquinho a gente vai falar também desse caso que envolve aí uma morte em Tijucas, hoje um confronto aí, né?
A polícia foi cumprir um mandado de busca e acabou tendo um confronto. Um homem acabou morrendo nessa ação policial. Mas antes, a gente mostra um acidente com um caminhão que acabou provocando filas na BR-101. Um acidente envolvendo um caminhão foi registrado na BR-101 em Balneário Camboriú, com a interdição total das pistas no sentido norte da rodovia. Quilômetros de filas se formaram. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no quilômetro 128 e não houve registro de feridos. A equipe da Autopista Litoral Sul trabalhou na limpeza da pista. E agora vem aí as nossas ocorrências policiais. Um homem de 28 anos foi morto em um confronto com a polícia militar no bairro Praça, em Tijucas, hoje, por volta das 6 horas da manhã. Acompanhe. Um confronto com a polícia militar no bairro Praça, em Tijucas, durante o cumprimento de um mandado de busca, terminou com um homem morto. O caso, que envolveu policiais do PPT e Polícia Civil, aconteceu na rua Augusto Bayer. Ronei Júnior Silveira Mariano, 28 anos, estaria armado na residência e teria disparado contra os policiais que revidaram as agressões. No confronto, o homem foi atingido por disparos de arma de fogo. Uma equipe de socorristas do SAMU chegou a ser acionada, mas ao chegar no local constatou o óbito. A polícia informou ainda que em buscas na residência, 39 buchas de cocaína foram encontradas. O revólver calibre 38 usado por Ronei também foi apreendido. O Instituto Geral de Perícias esteve no local e recolheu o corpo. Segundo a polícia, Ronei possuía diversas passagens policiais. E olha, tem uma correção aí na nossa matéria que diz que houve um disparo por parte do criminoso, né? Tinha diversas passagens policiais, mas a polícia afirma que ele estava com uma arma em punho. No relatório da polícia, ela afirma que estava com uma arma em punho, né? E não acatou aí a ordem da polícia militar no momento da abordagem, quando eles chegaram na residência para cumprir o mandado de busca. O mandado não era de prisão, era apenas de busca na residência, né? Vamos para a próxima notícia. 2 mulheres e um homem são presos por estelionato. Duas mulheres e um homem foram presos por estelionato ao tentarem aplicar golpes em lojas de Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Uma das mulheres tentou fazer compras com documentos falsos. Ela foi vista entrar em um veículo, momento em que o condutor, ao ver os policiais, tentou fugir, mas foi parado em um cerco. Os envolvidos teriam confessado à polícia que aplicavam golpes há pelo menos uma semana. Uma das mulheres também disse que jogou fora durante a fuga um documento falso usado por ela. Com eles, a polícia apreendeu celulares e R$ 591 em dinheiro. E olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um dos homens mais procurados do estado de Santa Catarina. Um dos assaltantes mais procurados de Santa Catarina foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Biguaçu. Ele foi abordado em um GM Astra durante uma fiscalização de rotina realizada em frente à unidade operacional da PRF. O foragido teria apresentado documentação falsa para dificultar sua identificação. Em consulta minuciosa ao sistema, foram constatados 2 mandados de prisão contra ele por roubo, furto qualificado e quadrilha, expedidos pelas comarcas da Justiça Estadual de Chapecó e São Miguel do Oeste. O procurado, de 35 anos, é natural de Chapecó, mas mora em Palhoça. Ele é conhecido pelo alto índice de assaltos, furtos de cofres de empresas e caixas eletrônicos no Oeste e Meio-Oeste catarinense. Além disso, é foragido do Sistema Penal de Chapecó.
familiares desesperados procuram por um jovem desaparecido. Um jovem identificado como Matheus Henrique Caetano de Oliveira Rosa, de 18 anos, está desaparecido. A mãe do rapaz, Jusileia Lima Brizola, disse que o filho é pescador e teria deixado todos os seus pertences em uma embarcação ancorada em Porto Belo. Diante da situação estranha, as autoridades foram procuradas e o desaparecimento comunicado. Qualquer informação sobre o jovem pescador poderá ser repassada pelo Disque Denúncia 181 da Polícia Civil ou pelo 190 da Polícia Militar. Você ainda poderá entrar em contato pelos telefones 45991014933 ou 47996519065. Vivemos em um mundo agitado, tudo corrido, muito acelerado. Não, volta tudo. Tudo mudou, mas nosso compromisso com você não. Por isso, excepcionalmente, nós estendemos o Dia Loucão de sexta a domingo para facilitar o acesso às compras, mas dessa vez de forma diferente. Na forma de agir, com uso de máscaras, distância mínima, entrada controlada e álcool em gel na mão. Mas sabe o que não vai ser diferente? Os preços. Dia Loucão com preços no chão. Estamos fazendo nossa parte, preocupados com o seu bem-estar. Mas com todo o cuidado que precisamos. Contamos com seu apoio e colaboração. E olha, a gente tem mais uns recadinhos aqui. A Maria da Glória disse: olá, estou aqui. Maria da Glória, né? Mais conhecida para mim como a Glorinha, uma amiga de infância, colega de sala de aula lá no primário, né? Obrigado pela sua audiência aí na cidade de São Paulo, ligadinha com a gente. Oi, amigão, Deus em primeiro lugar, verdade, né? Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Daí ela deixa mais um outro comentário aqui: olá, Deus em primeiro lugar, que Ele nos guarde e que os políticos não esqueçam tanto de nós, verdade, né? Que os políticos não se aproveitam dessa situação para praticar aí a corrupção, o crime de corrupção, né? Muita coisa já está sendo investigada aqui em Santa Catarina e nós vamos ter notícia aí até o ano de 2021, pode ter certeza, sobre essas suspeitas aí de desvio de dinheiro, né, de compras faraônicas, né, respiradores que desapareceram, hospital de campanha superfaturado, com suspeita de superfaturamento, 75 milhões, 33 milhões de respiradores, né? O governador Moisés aí e seus secretários vão ter que dar explicações à justiça, né? Nós falamos disso aqui ontem. Maria Gorete Nascimento também deu um oi aqui pra gente. E outras pessoas aí assistindo, acompanhando aí o Top Notícias de hoje, o jornal Top Notícias de hoje. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. E olha, agora a gente atualiza a situação da dengue em Tijucas e também sobre os casos em Canelinha. Você já tem na sua tela aí um boletim epidemiológico atualizado em Canelinha. Caso suspeito 3, caso confirmado 1, casos descartados 4. Isso aí é na cidade de Canelinha. E como está Tijucas tinha atualizado 6/5, né? Hoje, 6/5, né? Casos confirmados, hoje não foi atualizado ainda. Casos confirmados 89, nossa, alarmante, né? Casos descartados 49, aguardando o resultado de 80. Isso já passa de 100, pode ter certeza, né? E a gente tem que cuidar, né? Você aí na sua casa pode cooperar também, nada de deixar juntar água limpa aí nos vasos, né? Terreno baldio, denuncie se não estiver limpo, né? Tudo que você vê e denunciar aí para a Secretaria da Saúde, né, para a Vigilância Sanitária, você pode estar cooperando para você mesmo não ser infectado com a dengue, né? Então vamos trabalhar junto, vamos trabalhar em união. E aí, na nossa casa, não precisava nem a gente dizer, mas é uma realidade, né? Nada de água limpa aí nos vasinhos de plantas, tá certo? Essas foram as notícias de hoje. Vem aí agora um momento esperado, né? Vamos ver quem aparece na nossa telinha aí em primeiro lugar, que está de aniversário hoje.
você já tem aí um feliz aniversário, né? E se você não está na nossa tela, sinta-se homenageado por nós aqui também. Yolanda Souza, completando aí mais uma primavera. Lucinéia Machado também está de aniversário hoje e recebendo aqui da nossa produção um feliz aniversário. De Julian Gripa, parabéns de Julian. Simone Souza também está de aniversário hoje e a nossa produção homenageou. Jackson de Seu Laurindo, parabéns Jackson. Thalita Lourenço Umbelino, nossos parabéns aqui, né, da produção do Top Notícia. O Cleison Leal também está de aniversário hoje, muita saúde, muita felicidade. Mike Pereira, né? Mike Pereira também aniversariando hoje. Lari Michel, completando mais uma primavera também. José Carlos, também aí, né, com a sua lente, também completando aniversário hoje. E esses foram os aniversariantes de hoje. Mais uma vez a gente volta a falar, se você não está nessa lista aí e está de aniversário hoje, né, se você vai estar de amanhã, manda pra gente aí a tua foto, né? Mas se você está de aniversário hoje, sinta-se homenageado também pelo Top Notícias de hoje. Um grande abraço a todos vocês, obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência, grande abraço a todos, bom fim de semana, vamos nos proteger, vamos fazer a nossa parte no combate ao coronavírus, mas também não precisa, como disse o doutor Osmar Terra, aí, entrar em pânico, né? Segundo ele, 80% da população vai ter coronavírus, alguns vão ser aqueles assintomáticos que pegam e nem fica sabendo que pegou, mas pode ser um agente transmissor e o perigo é isso aí, é passar para o vovô e para a vovó. Então vamos cuidar, máscara, álcool em gel, água e sabão lavando as mãos e vamos fazer aí um excelente fim de semana. E para você ficar bem informado, continue acessando topelegance.com.br. Um abraço a todos e até o próximo Top Notícia.